Muito bem, pessoal. Vamos então para a nossa aula de número 1. Nessa aula nós vamos tratar sobre o que é melodia, o que é harmonia e o que é ritmo. Vamos tratar detalhadamente de cada um desses três itens que fazem parte dos elementos da linguagem musical. E eu destaco os três porque são conceitos importantes, são conceitos que, se a gente for pegar definições antigas de música, vão dizer que música é a combinação de melodia, harmonia e ritmo. Enfim, são conceitos que a gente precisa compreender para dar o próximo passo de conseguir ler uma partitura mais para frente. Falando de definição da música, a gente poderia tentar dar uma definição para o que é música, né? Como a gente poderia definir música? A música pode ser definida como a organização de sons e silêncios através do tempo. Aqui nessa definição, a gente já tem, quando fala de sons e silêncios, está falando tanto de sons melódicos, sons harmônicos e sons rítmicos. Então, quando fala sons, a gente tem... Quando fala sons, a gente tem esses três elementos. Quando fala através do tempo, também está falando da distribuição das notas ritmicamente ao longo do tempo. É importante a gente ter isso em mente. A música é uma arte que acontece, que precisa do tempo para acontecer. Ela acontece no tempo. Não é uma arte que aconteça no espaço, como artes visuais, por exemplo. É uma arte que acontece no tempo. É a arte do tempo. Ali, sons e silêncios são organizados. Certo? Então, vamos passar para a conceituação desses três itens. O primeiro deles, melodia. O que vem a ser melodia? A melodia, ela se caracteriza pela disposição das notas de maneira horizontal. Como assim horizontal? Eu vou ter uma nota após a outra. Não importa se as notas estão indo mais para o agudo ou mais para o grave. Depois a gente vai trabalhar esses conceitos de grave e agudo. Mas são notas uma após a outra. A gente pode dar um exemplo rapidinho aqui no piano, para vocês ouvirem. Se eu tocar uma sequência de uma nota depois da outra, eu tenho uma sequência melódica. Então, se eu tocar uma nota depois da outra assim, eu tenho uma nota após a outra. Isso é uma melodia. Para a gente identificar a melodia naquela música que a gente escuta no nosso dia a dia, basta você pensar a música que o cantor ou a cantora canta. A parte que o cantor canta. Ou uma música instrumental, aquela parte que é o solo do instrumento principal. Ali está a melodia, ou pelo menos a melodia principal da música. E esse pode ser um bom exercício para vocês fazerem. Pegar músicas e tentar identificar o que é a melodia, cantarolar essa melodia. Pega uma canção com letra, a parte que tem a letra é a parte da melodia, certo? Então, o que a gente pode destacar como característica principal da melodia é isso. Característica horizontal.
certo? Indo para o próximo ponto, a gente tem a harmonia. A gente tinha antes uma melodia que era horizontal, certo? Agora, a harmonia vai ser a disposição das notas de maneira vertical. O que queremos dizer com isso? A gente vai estar empilhando notas umas sobre as outras. Quando antes a gente estava tocando uma depois da outra, agora a gente está tocando notas simultâneas. Conjuntos de notas. Eu tenho aqui 3 notas. Essa e essa. E eu toco as 3 juntas. Certo? Essa é a harmonia vertical. Aqui eu gosto sempre de ressaltar algo que o compositor brasileiro Villa-Lobos sempre dizia, que a harmonia é como se fosse a vestimenta, a casaca da música, ou a casaca da melodia. A maneira como tu vestia a melodia com harmonias diferentes poderia dar intenções diferentes para uma mesma melodia. Agora a gente vai fazer esse exercício aqui para tentar entender isso que o Villa-Lobos dizia e que obviamente os livros de harmonia também dizem. Aqui eu vou botar para tocar uma melodia. Não se preocupem com a partitura ainda, tem uma partitura ali no canto, algo que nós vamos aprender a ler em breve. Eu vou botar ela para tocar e enquanto ela vai tocando, eu também vou dando algumas instruções. Aqui vão soar 3 notas. Seria interessante você também tentar cantar essas 3 notas enquanto ela vai soando, porque a gente vai sentir melhor as sensações dos acordes enquanto a gente canta. Essas são as 3 notas. Pode cantar junto? Não precisa ser cantor, basta cantar. Agora começa a mágica, agora começa a harmonia. Escuta, canta junto e escuta. Agora a mesma melodia, outra harmonia. Mais uma. Outra. Percebe a sensação diferente de cada uma? Mais uma, última. Muito mais tenso. Certo? Esse é um exercício que nos mostra o poder da harmonia em relação a uma melodia. E aí, também a gente já consegue visualizar e entender que a harmonia e a melodia estão intimamente ligadas. Certo? O próximo item é o ritmo. A gente falou de melodia, que era algo horizontal. A gente falou da harmonia, que era algo vertical. E o que vem a ser o ritmo? O ritmo, ele é algo que permeia todas essas variáveis aqui. Por quê? Porque em cada uma dessas... Em cada melodia que a gente executar, em cada acorde que a gente executar, vai ter uma divisão rítmica ali. Para a gente entender o ritmo, talvez seja necessário a gente pensar antes em algo chamado pulso ou pulsação. Eu vou abrir um videozinho do YouTube aqui e vou dar o exemplo de pulsação para vocês. Esse é um campeonato de disciplina japonesa, um campeonato de caminhada. Vamos dar uma olhadinha no vídeo e a gente pode entender o que é o pulso pela caminhada dos rapazes ali.
percebem que estão todos andando no mesmo andamento? Tá, 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 tá. O pulso é isso. O pulso são essas marcações contínuas ao longo de um tempo. Uma das melhores maneiras de a gente perceber isso é com a caminhada. A nossa caminhada ela tem uma pulsação. O nosso coração tem uma pulsação. Não é à toa que a parte de baixo aqui do antebraço, perto da mão, é chamado de pulso, porque ali a gente sente o pulsar do coração. Então, esse pulsar contínuo, vou simbolizar com barrinhas aqui. Imagina que todas essas barrinhas têm distâncias iguais. Esse seria a pulsação. E o que vem a ser o ritmo? O ritmo vem a ser a distribuição de notas ao longo dessas pulsações. Eu posso ter notas que vão durar mais tempo, eu posso ter notas que vão durar menos tempo, eu posso ter notas que vão durar muito tempo, posso ter muitas notas que durando bem pouquinho tempo, tudo cabendo dentro de uma pulsação, ou de algumas pulsações, enfim. Aí as variações são diversas, né? E essa distribuição das notas entre notas longas e notas curtas é o que define o ritmo. Essa é a definição de ritmo. A divisão das notas através da pulsação entre notas longas e curtas. Para fazer um exemplo também prático aqui, eu vou pegar o tema da Quinta Sinfonia de Beethoven. Esse é um tema bastante conhecido da Quinta Sinfonia, que é algo como se fosse... Certo? Ó, vou tocar o motivo e a continuação do tema. Aqui eu tenho uma sequência de 3 notas curtas. Curto, 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 longo. Curto, 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 longo, né? Agora eu vou fazer uma brincadeira aqui. Olha como a melodia se desvirtua completamente se eu mantiver o mesmo número de notas. Eu tenho 3 notas curtas e uma longa, então são 4 notas. Depois eu tenho mais 3 notas curtas e uma longa, são mais 4 notas. Eu tenho então 8 notas. Sendo que 3 notas são essa. Depois vem essa nota, uma nota diferente. Depois vem 3 notas iguais e uma diferente de novo. Estão me acompanhando? Eu vou fazer, ao invés de fazer curto, 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 longo, eu vou mudar essa divisão rítmica aqui. Fazer, por exemplo, isso. Percebe que já é outra música? As notas são as mesmas, mas a divisão rítmica é outra. Mais uma vez, fazer diferente. Então, vou fazer algo como se fosse... E aí, poderia gerar outra ideia melódica. Então, a gente pode dizer que a harmonia, a gente pode dizer que a melodia, que a harmonia e o ritmo, elas estão intimamente interligadas. Intimamente interligadas. São coisas indivisíveis na música. Aliás, a gente divide isso para categorizar, para entender, para ter uma compreensão. Mas elas funcionam de uma maneira conjunta. A gente não vai ouvir uma melodia que não tem uma divisão rítmica, né? A gente não vai ouvir uma harmonia que não tem uma divisão rítmica. A harmonia, muitas vezes, a maioria das vezes, vai estar acompanhando alguma melodia, né? E assim segue. Bom, o conteúdo dessa aula era esse. Eu espero que tenha ficado claras as ideias de melodia, ritmo e harmonia.
Se não ficou claro, volta para ouvir a aula de novo. E se não ficou claro ainda, pode me perguntar. Certo? Nos vemos na aula 2.